Destruir a fé.
pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos, vamos colocar de pé, vamos estar fazendo oração pela oferta, para chamar aqui o doutor Senir, para estar fazendo oração, e logo em seguida já retorno a direção para o pastor Edson, pastor Luiz. Estava ouvindo esse hino e o Edson Filho fazendo esse solo. Já vai para 2 meses que eu tive que reaprender a dormir. Depois da Covid, você tem algumas sequelas físicas, mas a maior sequela do Covid que ele pode deixar em alguém é mental. É quando você começa a ter pavor, ter medo das coisas. Você passa a ter medo da sua própria existência, achando que você não vai dar mais um passo. E aí a gente aprende a viver um dia por vez. Não vou dizer que me recordo, mas é muito recente, mas eu não vi a hora de chegar à noite, colocar um louvor, principalmente esse louvor, por causa desse solo da guitarra, né? E para tentar dormir, para poder vencer mais um dia. Então foram várias sequelas físicas. Eu tive problema no ouvido, zumbido muito forte, uma dor intermitente, vai e volta atrás do ouvido. Eu tive uma sequela no olho esquerdo, dilatou um vaso. Aí o médico já examina e fala, olha, isso aí é início de glaucoma, você vai ter que usar colírio para o resto da vida. Tá bom, doutor. Eu tive uma sequela na arcada dentária. Então imagina, cabeça, zumbido, orelha, olho, arcada dentária, uma fraqueza no corpo imensa, mas a pior delas, a mente. Medo, pavor das coisas. E aí nada melhor do que colocar algumas canções como essa para tentar descansar, relaxar e dormir de fato. E agora eu não consigo mais descansar se eu não colocar um louvor, como hoje à tarde, domingo à tarde, depois do almoço, fui tirar aquela soneca, até porque eu não estava dormindo. Tinha noites que eu varava em claro, 2 noites, 3 noites em claro. Não conseguia dormir e dizia com o Senhor, Senhor, não estou angustiado, não estou pensando em problemas, simplesmente não desligava. Segundo o neuro, uma das sequelas que o Covid deixa são algumas inflamações, não nas artérias, mas onde você tem corrente sanguínea, vasos, eles ficam inflamados. E aí, sempre ouvindo algumas canções, em especial essa que o grupo de louvor adorou o Senhor, por causa desse solo da guitarra.
Então eu estava aqui agora, louvando ao Senhor, sei que o meu filho toca, mas eu não sabia que ele podia solar do jeito que eu gosto de ouvir ali no YouTube. Mas, queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus, e graças a Deus, que Ele nos concede essa oportunidade de poder estar junto com a igreja. E eu quero aqui então trazer uma palavra em Lucas 15, muito conhecida essa passagem. Eu quero falar sobre os perdidos e os achados. Perdidos e achados. Abre a palavra de Deus em Lucas 15, deixa aberta aí, se você tiver, essa fitinha para separar a leitura, coloca aí entre o 15 e o 16, deixa aí uma palavra abençoada, a palavra de Deus, uma palavra conhecida. Nós vamos ler um texto onde o Senhor Jesus, João, em um único sermão, ele conta 3 parábolas para revelar uma grande e única verdade sobre a salvação. A alegria de se sentir salvo, de se sentir achado, de se sentir guardado, de se sentir protegido, de se sentir seguro. Coisas que a humanidade, Walter, a sociedade, cada vez mais está apreensiva e entrando num estado depressivo muito grande. E às vezes isso pode acontecer conosco também. Pastor, pode acontecer com crente? Pode. Você é um ser, carne, organismo vivo. Você tem sentimentos. Você sente dores, alegria. Existe uma química, fluindo no nosso corpo, e às vezes a gente se sente assim meio perdido. Por isso eu quero trazer esse texto em Lucas 15, capítulo 15, a partir do verso 4, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-no sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Vamos para o verso 11. Aqui diz na minha versão: e continuou a parábola dizendo: em certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres e foi embora, viver a sua vida perdido, vagando pelo mundo. Achados e perdidos, irmãos, o texto é muito claro, está falando da salvação, mas também podemos extrair desse texto, do contexto, outras lições muito importantes para as nossas vidas. Como eu estava dizendo, irmãos, são momentos de apreensão. O primeiro mês da pandemia, que foi lá na metade do mês de março, a partir do dia 15, 16, 17 de março, quando as empresas começaram a fechar, as escolas fecharam e ficaram só aquilo que se chama essencial, mercados, hospitais, farmácia, postos de combustíveis. Muitos de nós tivemos que viver aquela apreensão do medo, da angústia, das incertezas da vida, e muitos de nós ficamos ali, enclausulados, dentro de casa, evitando sair. Passaram os 3 meses, os 4 meses, com as mudanças, as restrições, a gente vai abrindo um pouco mais a necessidade de sair para trabalhar, de sair no mercado, enfim. As pessoas foram perdendo, engraçado, parece um contraditório, foi perdendo o medo da pandemia, porque ninguém aguentava mais ficar dentro de casa, essa que é a grande verdade. E aí a gente vai vendo mudança de comportamento. Os primeiros meses trazendo angústia, os primeiros meses trazendo medos, trazendo incerteza para as nossas vidas.
Incerteza do trabalho, quem fica desempregado, incerteza se vai pegar, se vai ser contaminado ou não, como o caso da minha casa, eu e minha família, todos nós praticamente. Mas com tudo isso, eu quero falar sobre os perdidos e os achados. Às vezes a gente perde a fé, às vezes a gente perde a esperança, às vezes a gente perde a alegria de viver, às vezes a gente perde a confiança, às vezes a gente perde um emprego, fica desempregado, às vezes a gente perde o desejo de lutar pelas coisas, porque talvez estejamos passando por um processo de perda, e é bíblico, há tempo para todas as coisas, debaixo do sol, debaixo dos céus. Há tempo para tudo. Mas o que me atrai nessa leitura, queridos irmãos, é que quando o Senhor Jesus começa a revelar essa verdade sobre o direito da salvação, a alegria da salvação, que é o que diz o texto, e nós trazendo por uma lição para os dias de hoje, o Senhor vai dizer o seguinte, que entre as 100 ovelhas que ele estava ali cuidando todos os dias, teve uma que se perdera, teve uma que se desarraigou, saiu do meio das 90, das 100 e foi andar pelos seus próprios caminhos, acabou se perdendo. E o texto vai dizer que esse pastor, ele vai deixar as 99 segura e vai atrás da ovelha perdida. O que eu aprendo aqui? Que entre os perdidos e achados, o Senhor está zelando pela nossa vida espiritual. Ou seja, quando o Espírito Santo percebe que algum de nós estamos se afastando das coisas de Deus, o próprio Espírito Santo, através de uma canção, através de uma palavra, já fala aos nossos corações de forma a revelar a nossa situação. Ou seja, não perca o direito da salvação, não perca a alegria de ser crente em Cristo Jesus, não olhe para esse mundo como se você pensasse que esse mundo é tudo para você. Na verdade, o mundo está aí para a gente tirar o melhor proveito, sim, mas se existe algo que é bom, que é verdadeiro, se existe algo que é sincero, se existe algo que é tremendo, que é poderoso, é a alegria do Espírito Santo na tua mente, no teu coração, na tua vida. É isso que te sustenta, é o que te faz suportar lutas, perseguições, enfermidade. Se você tem a presença do Espírito Santo, você tem tudo, porque se você cair, o próprio Senhor te levanta, não deixa você permanecer caído no chão. Perdidos e achados. Então o Senhor, falando da ovelha perdida, Ele está falando da vida espiritual, irmãos. Muitas das vezes a gente perde a fé, a vontade de orar, de se consagrar, de se abster das coisas contaminadas. Eu lembro, já contei aqui para a congregação, já faz tanto tempo, entre as minhas viagens a trabalho, eu sempre procurei manter o meu padrão de cristão. Eu nunca fui fumante, antes de ser crente, até porque quando eu provei do cigarro, eu achei a coisa mais ruim na vida, e não era evangélico, não era crente. Eu falei, para que eu vou fumar? Não tem gosto, não tem sabor. Desisti do cigarro na primeira tragada. Nunca fui de beber, porque vi meu pai bebendo e aprontando por causa da bebida. Nunca tive desejo de beber. Então, depois da minha conversão, não vou dizer que foi fácil, mas nunca tive esse desejo. Mas eu frequentei vários ambientes que tinha projeto de inaugurações de grandes empreendimentos, e o Sérgio sabe, né, Sérgio? Você que mexe aí com imóveis, sempre tem um coquetel, uma festa de inauguração. E algumas pessoas ficavam observando que o Edson não chegava nos coquetéis mais elaborados, né? Com mais licor, com mais gin, com mais rum, mas teve alguém que um dia tentou fazer que eu bebesse sem que eu soubesse. E essa pessoa tentou de todo jeito, até que arrumou uma hora de um jantar, e nesse jantar havia de preparar um prato que tivesse muito rum, que tivesse muita bebida alcoólica no prato. E eles falaram com o garçom, prepara esse prato. Eu já falei para o meu convidado que é uma carne especial, mas não falou o molho, Maria, não falou que ia no molho, porque a tendência deles era isso, fazer que eu provasse sem estar bebendo. Quando de repente passou as horas, o prato de entrada chegou, e um dos garçons chegou até o ouvido de uma das pessoas e disse, olha, não vamos conseguir fazer aquele prato por falta de tal ingrediente. Uma outra olhou para o outro e disse assim, Edson,
o seu santo é forte. Eu falei, por que o meu santo é forte? Porque hoje nós íamos fazer você beber na marra, sem saber, de um prato que ia levar rum, que ia levar uísque, mas não vai ter jeito para hoje, então o seu santo é forte. Eu falei, não é isso que o meu santo é forte, não é isso, não tem esse negócio de santo forte. O que existe aqui é o Espírito Santo de Deus, que é muito mais do que forte. Ou seja, alguém pode até tentar querer te conduzir para você perder os princípios bíblicos, mas o próprio Espírito Santo cuida de cada um de nós. Glórias ao nome do Senhor. Então, quando eu olho para essa passagem, eu vejo esse cuidado espiritual, o Senhor cuidando das suas ovelhas. Às vezes, irmãos, a gente tem alguns pensamentos, não, eu vou sair da igreja, eu vou para outra comunidade, eu vou para outro lugar, vou deixar de congregar. Eu já passei por isso. Eu fui decepcionado por um obreiro, fiquei decepcionado com um obreiro, e porque eu fiquei decepcionado com o obreiro, eu não queria mais congregar. Na verdade, eu queria pegar aquele obreiro e acertar as contas com ele. Até que passou uns dias, eu comecei a pensar e cobrar de mim mesmo. Irmã Raquel, que culpa tem o Senhor Jesus Cristo com a minha decepção daquele homem? Que culpa tem a igreja do Senhor porque aquela pessoa falhou comigo? Porque aquela pessoa falhou comigo, agora eu vou falhar com meu Deus? Eu vou falhar com o Espírito Santo? Eu vou falhar com a palavra? Logo veio arrependimento, logo brotou no meu coração o desejo de permanecer, de ficar firme na presença do Senhor. E é isso que o Senhor está falando aos nossos corações hoje. Ainda que você perder alguma coisa, não abre mão da salvação em nome de Jesus. E aí a gente vai olhando para o texto sagrado. Então o Senhor agora vai dizer, dentro desse único sermão, revelando essa grande verdade da salvação, Ele vai falar de uma mulher que provavelmente estava na véspera do seu casamento, que provavelmente tinha recebido, como é que chama lá, pastor, quando ela recebe aquele dote? É isso, né? Quando o camarada quer casar, o dote é dote, né? Ela recebe o seu dote, e ela tinha que preservar esse seu presente, ela tinha que guardar esse seu presente que ela recebera, porque provavelmente era uma noiva, assim como a igreja é a noiva de Cristo. A gente precisa guardar essa nossa identidade através do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que ela tinha 10 dracmas, que ela tinha ali 10 moedas, que ela tinha um bem financeiro, vamos dizer assim. E quanto de nós na pandemia não perdemos alguma coisa do lado financeiro? Eu mesmo fiquei sem salário, porque veio aí a proposta das empresas, do governo para as empresas, 25%, 50%, 75%, mas como eu já sou aposentado, a empresa falou assim, você não vai ter outro benefício a não ser da aposentadoria. Falei, tá bom, como eu não sou de reclamar na parte financeira, eu aprendi isso, irmãos, não sou de reclamar na parte financeira. Não sou, nunca reclamei. Um dia, eu cheguei na empresa com o Fiat 147. Quem é que lembra o Fiat 147? Lembra mais ou menos, né? Não é do seu tempo, né, Sérgio? Você é mais novo. Tá bom, Sérgio. Né? Aquele Fiat 147, o escapamento aberto que fazia um barulho danado, eu me achava o campeão naquele carrinho pequenininho do Fiat 147. E um dia, quando eu cheguei na empresa, as pessoas olhou para mim e falaram, nossa, você é supervisor, esse é seu carro? Falei, sim, esse é o meu carro, é o carro que o Senhor me deu condições de ter. Quando o Senhor me dá condições de ter um 147, é um 147. Quando Ele me dá condição de ter um Fusca, é um Fusca. Não é porque algo é inferior nos olhos de outras pessoas que eu vou me sentir inferior. Sabe por quê? Porque eu tenho a paz de Cristo, você tem a paz de Cristo, você tem os bens maior que todo mundo poderia querer, é a presença do Senhor na tua vida. Eu andava com esse carro, mas é tão interessante, quando eu pegava a Marginal, porque a nossa filial ficava na Rua Solimões, na Barra Funda,
Eu ia dirigindo, de vez em quando, eu virava o volante para a direita e ia para a esquerda. Eram muitas emoções com esse carro. Mas no dia que as pessoas me viram com esse carro, mas você não é supervisor? Eu falei, sou. Esse é o seu carro? É, esse é meu caso. É esse o meu carro. Não é? E graças a Deus por isso. Sempre me acostumando, não me conformando, mas me acostumando às coisas simples e humildes, porque no tempo certo o Senhor exalta, irmãos. É no tempo certo que Ele exalta. E se a gente é muito exaltado, Ele abate. Então eu prefiro sentar no último lugar mesmo, porque assim eu sou convidado para se chegar mais à frente. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz com você, com cada um de nós. Não se senta, de alguma forma desprestigiado. Não se sinta abandonado. Essa mulher perdeu uma dracma, mas ela teve uma ideia. A primeira coisa que ela fez foi varrer a casa, acender a candeia, colocar luz na casa, pegar uma vassoura, varrer para organizar. Enquanto ela não achou que havia perdido, ela não sossegou. É isso que a gente precisa fazer. Se você percebeu que perdeu alguma coisa, não se entrega. Diligentemente, vamos colocar luz nessa tua situação. Eu vejo casais hoje, não é? Casais que já perderam o amor pela família um pelo outro. E é preciso renovar. Eu vejo casais que estão na igreja. Estão juntos na igreja. Mas é aquilo que nosso irmão Rodolfo disse, às vezes, sem comunhão. Sem comunhão. E é engraçado, irmãos, porque a gente vai galgando posição e algumas cadeiras vão sendo selecionadas, né? E aí a gente, às vezes, quando chega, tem alguém sentado, a pessoa se despreocupa, já fica preocupada em dar um lugar. Eu falo, não, meu querido, não se preocupa não, pela formalidade, eu até sei que eu vou sentar aí, mas o importante para mim é estar na presença do Senhor. Mais do que nunca, hoje, irmã Miriam, mais do que nunca, depois do que eu passei, não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Quando você vê a tua vida num fio da navalha, quando você se apega a um único fiozinho de esperança. Mas como eu disse para os irmãos, meu filho que me ajudou demais, levando, trazendo, buscando, levando, foram 3 meses cuidando de mim, o Edinho. Mudou, inverteu as coisas, Walter. O filho virou pai, o pai virou filho. Eu fiquei com tanto medo, irmãos. Por isso que eu falei para os irmãos que acho que a maior sequela foi na mente. Quando o Edinho ia sair com a mãe para ir no mercado, eu tinha que ficar sozinho, Maria, em casa. Eu falei, não, vai um só, o outro fica. Vai um, irmã Inês. E aí eu comecei a perceber que eles estavam aprontando comigo. Eu tinha que aprender a voltar a ter confiança, voltar a ter segurança. Irmãos, é isso, quando você vem congregar, quando você vem cultuar, é isso que o Senhor faz em nossas vidas. Ele torna-nos da confiança, gera em nós segurança, porque Ele é um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus tremendo, que continua trabalhando a favor da sua igreja. E como eu estava dizendo, na parte financeira, quando veio a pandemia, eu falei para minha esposa, eu acho que a gente vai ficar uns 3, 4 meses aí, pelo que eu estou vendo na Europa. Olha, nesses 3, 4 meses, a gente vai ter uma reserva para comer, para pagar água e luz. Se o governo garantir água e luz, a gente vai ter comida aí para 4 meses com essa reserva. Quando virou os 4 meses, irmãos, já com o salário diminuindo, e aqui na igreja, não é nada assim escondido de ninguém, todo mundo que ajuda ou dirige uma congregação, a gente tem uma ajuda de custo. Eu estava dirigindo Santo Antônio. Eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu disse, pastor, já sem o salário da empresa. Falei, pastor, a ajuda de custo que eu tenho da igreja, não precisa, porque vai ter muita família sem ter dinheiro, muitos ofertantes dizimistas que não vai ter condições, que vai passar por aperto. Então, pastor, pode segurar. Logo o presidente falou, Edson, eu estou segurando o meu também, o outro obreiro está segurando o dele também. A gente foi abrindo mão. Ah, pastor, mas por quê? Só eu, pastor presidente. Hoje eu estou falando como testemunho, porque eu tinha uma reserva, eu falei, essa reserva vai ser usada. E foi o ano inteiro esse perrengue. Walter, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a reserva continua lá, Walter. O Senhor continuou nos abençoando, fazendo prosperar em nome de Jesus.
O Edson, meu filho, irmãos, dentro dessa palavra de achados e perdido, ele teve que abrir mão do emprego. Por quê? Pegava licença porque tinha a família toda contaminada, pegava licença porque agora está desconfiado de um colega de trabalho. E chegou uma hora que ele falou para a empresa, olha, eu vou ter que abrir mão da empresa, porque eu tenho que cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar dos irmãos. O único que não pegou, vai entender o mistério. Pai, eu vou abrir mão do emprego, não estou feliz lá mesmo, preciso cuidar do senhor, preciso cuidar da mãe. Tá bom, Edson, vou orar por você, meu filho. Deus é bom. E eu preocupado com a reserva, falei, agora vai, né? Porque mais um desempregado. No dia da homologação, no dia que ele foi homologar, recebeu os direitos dele, porque ele pediu demissão, o direito resumido, né? Reduzido. Ele recebe uma ligação. Edson, precisamos de você para uma empresa, você está disponível? Acabara de ser dispensado, acabaram de fazer um acordo, já estava no dia que ele saiu para assinar a dispensa dele, ele recebe essa ligação. Havia perdido o emprego, e no dia que ele estava assinando o documento lá, né, saindo literalmente da empresa, alguém liga para ele dizendo, olha, tem uma vaga, você está disponível? Olha o sorrisão dele, óbvio que eu estou disponível. Mas aí, irmãos, que vem o mistério. No outro dia, são 2 entrevistas, né, meu filho? Faz uma de manhã, faz uma da tarde. Mais tarde, a empresa liga e fala, Edson, os 2 gestores que entrevistou você gostou, você já está aprovado. Engraçado, no dia anterior, recebeu a notícia para ser contratado, para passar uma entrevista. No dia seguinte, fez a entrevista, já passou. Aí, irmãos, vem o melhor, vem uma carta proposta. Olha, Edson, o que você pediu, a gente vai te pagar um pouco a mais, 3 vezes mais que ele ganhava na outra empresa. Por quê? Ele abriu o coração dele, falou, Senhor, a minha família precisa de cuidado, vou abrir mão desse emprego, mas o Senhor não abre mão dos seus, aleluias! O Senhor continua zelando pela sua igreja, pela sua casa, pela sua causa, pela sua família. Você crê nessa palavra? Receba aí em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Hoje fazem 2 meses que eu estou no processo de recuperação. Várias sequelas já foram embora para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu fiz um teste, eu falei, hoje eu vou subir, Elias, lá na padaria. O Elias sabe que a gente mora perto, tem que subir aquela nossa subidinha. Eu subi a subida, entrei na avenida, fui na padaria, e falei, ué, cadê o ar? Não parei para buscar oxigênio. Eu estou crendo que os meus pulmões praticamente já estão curados, zerados, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Irmãos, achados e perdidos. E aí a gente finaliza esse texto na área da família, área espiritual, área financeira e na área da família. Que tristeza para esse pai que vê um filho tomando uma decisão errada. Alguém que toma a decisão achando que tem direitos, mas todos nós que temos direitos, temos deveres e obrigações. Não esqueça disso. Deveres e obrigações. É óbvio que temos direitos, mas antes dos nossos direitos, quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações? E esse moço então toma essa decisão de sair da presença do pai. Ele resolve viver sua própria vida, porque aquela vida que ele tinha, ele achava que não era dele. Ele achava que precisava experimentar o mundo. Pare um pouco aqui comigo e pense. Você acha que você precisa conhecer o mundo? A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Mas tende bom ânimo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas um rapaz aqui não, eu quero viver a minha própria vida. Ah, irmãos, é quando a gente vai para o leito mesmo que a gente fala que a nossa vida não é nossa. A gente faz que nem o profeta, vira do lado para a parede e começa a chorar, ô Senhor, tem misericórdia, estende aí mais alguns anos de vida, perdidos e achados. E de repente, irmãos, como é de conhecimento de todos, esse moço gasta tudo que ele tinha. Na verdade, ele não gastou tudo que tinha, ele gastou tudo que era parte dele. Às vezes, isso acontece com a gente. A gente acha que é dono de alguma coisa.
A gente acha que tem alguma coisa. Tudo pertence ao Pai. O Pai tem uma reserva. O Pai tem bênçãos. O Pai tem misericórdia. O Pai tem amor. O Pai tem milagre. O Pai tem graça. No Pai tem bondade. No meio do Pai tem cura. E esse moço gasta tudo que ele achava que era dele e desperdiçou. Mas ele põe a mão na consciência e diz: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pequei contra o meu pai. Pequei contra os céus. Não sou digno de nada. Mas se ele me aceitar como um servo que vai pegar uma vassoura e varrer o corredor da igreja, como um servo que vai cuidar da zeladoria da igreja, cuidar do banheiro dos toaletes, se o Senhor me receber, não precisa ser um pastor, ser evangelista, mas se o Senhor abrir as portas, que eu possa entrar na sua casa, sentar no último banco, ouvir a sua voz, sentir a sua presença, está bom demais, aleluia. Então esse moço toma a decisão de se entender, de se enxergar, dizendo: eu pequei, a falha é minha. Se meu pai me receber como escravo, está ótimo. Ele toma essa decisão, porque o pai vai dizer para o irmão dele: olha, esse seu filho, esse seu irmão havia se perdido, mas foi achado. Esse seu irmão estava como morto, mas reviveu. Então eu creio que nos dias de hoje, durante esse processo todo que a humanidade está vivendo, o Senhor está dando vida à sua igreja. Alguns irmãos não vão aguentar, vão sucumbir, porque faz parte do processo natural da vida. Outro dia alguém questionou: olha, a criança faleceu, mas a gente era da igreja. Aí o pastor respondeu: Deus é natural ou Deus é espiritual? Aí a mãe respondeu: não, Deus é espiritual. E a vida é espiritual ou é natural? É natural. Então é natural que a gente nasce, é natural que a gente cresça, é natural que a gente um dia deixe essa vida. Para isso o Senhor vai preparando a sua igreja, vai lapidando cada um de nós, vai tirando aquilo que não convém, aquilo que a gente não precisa, e vai nos lavando, vai nos purificando, colocando inteligência espiritual na nossa mente, para que a gente possa andar entre 1.000 e 10.000, mas tu não será atingido. E mesmo quando tu entra nas covas dos leões, o Senhor está lá, fechando as bocas dos leões, aleluia. E eu te pergunto, finalizando essa palavra de hoje: o que você perdera? O que você sente que perdeu? Uma certa vez, esse testemunho já contei, mas tem irmãos novos aqui, Rodolfo, que não ouviu esse testemunho, então eu vou contar. Uma certa vez, minha esposa falou: vamos para o culto de oração. Eu falei: não, é 8h30. Vamos para o culto de oração. Não, já é 8h35. Acabei de chegar do serviço, nem tomei banho. Vamos bem para o culto de oração. Já é 8h40. Então vamos, rapidamente chegamos, pegamos 15 minutos de oração. Ela insistiu tanto, como sou eu que mando lá, eu disse para ela: então vamos. Então vamos. Falei mais alto. E fomos para a oração. Meu sogro era o dirigente da congregação, lá no São Vito. 15 minutos oramos. Consegui sentir alegria naqueles 15 minutos, mesmo não querendo ir. Acabou aquele culto de oração da segunda-feira. Terça-feira fui trabalhar com aquela sensação de perda. Passei o dia pensando: meu Deus, o que foi que eu perdi, Senhor? O que foi que eu esqueci? A terça-feira inteira, cheguei em casa, falei com a minha esposa: olha, eu perdi alguma coisa, eu esqueci alguma coisa e não consigo me lembrar. Veio a quarta-feira, irmãos, o dia inteiro trabalhando, falei: meu Senhor, o que foi que eu perdi, o que foi que eu esqueci? Eu tenho certeza que eu perdi água, eu tenho certeza que eu estou esquecendo de alguma coisa e não consigo me lembrar. Veio a quinta-feira, aquela sensação tomando conta, eu não conseguia descobrir o que eu havia perdido, eu não conseguia lembrar do que eu havia esquecido. Veio a sexta-feira. Na sexta-feira, quando alguém falou assim: Edson, hoje o almoço está bem gorduroso na empresa. Quando a pessoa falou isso, que o almoço estava muito gorduroso, eu não podia comer muita gordura, porque eu sofria com pedra nos rins, cálculo renal. Aí eu fiz assim: meu Deus, é isso. Desde a segunda-feira à noite, no culto de oração,
que eu não estou sentindo mais as dores. Desde a segunda-feira à noite, que eu não tenho mais aquelas cólicas horríveis. Ou seja, irmãos, eu havia perdido, né? Realmente havia esquecido da dor, porque naquela noite eu fui visitado, o Senhor fez uma cirurgia no meu corpo, no meu organismo, e eu nem percebi que o Senhor estava ali trabalhando, fazendo essa cirurgia. Passou a terça, passou a quarta, passou a quinta. Na sexta-feira eu fui me dar conta que eu não estava sentindo mais dores, que eu não tive mais cólica, porque eu havia perdido aquelas pedras no rim. Sabe por quê? Porque o Senhor me dera uma bênção, uma cura maravilhosa. É isso que Ele vai fazer nessa noite com você, vai remover as pedras do impedimento, e a bênção vai ser colocada nas tuas mãos. Receba aí, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Fui visitado pelo Senhor, fui curado pelo Senhor. Cadê o Edson, filho? Já saiu, está aqui. Eu não despedi lá no hospital por 2 vezes? Na última vez, falando sério assim, conversando, deixa eu gravar aqui, meu filho, como que vai ficar o carro para cada família, como é que vai ficar a casa, porque se com 25 entre %, aí ele com fé e coragem, já colocou a mão no meu peito, no meio dos enfermeiros, no meio do médico, já fez aquela oração. Eu não sei se a oração deles era já para me fechar os olhos, ou para repreender a morte. Acho que foi para repreender a morte. Porque eu falei, ó, tem os carros lá, tem a casa, né? Grava aí. Grava. Deixa eu mandar um áudio para... irmãos. Mas pai, não, gente. Eu falei, meu filho, eu estou aqui, se a medicina não resolver, só Deus. E se o Senhor Deus quiser, Ele vai levar. E aí tinha gente nas outras salas de espera, que eu ficou ouvindo a minha conversa com meu filho, ia lá na cortina, abria a cortina, Rodolfo, só para ver. Eu lúcido, 75 do pulmão tomado, missionária. Eu falei, meu filho, em paz, se Deus quiser, vai levar. Vai levar. Hernani achou que na segunda vez, na nossa conversa depois, né, pela experiência de uma família, de um tio, falou, meu Deus, voltou pior, agora só Deus mesmo. Mas lá eu estava tranquilo, irmãos, descansei no Senhor, aprendi a confiar quando realmente precisava confiar. Entreguei a minha vida quando realmente foi preciso entregar. Tinha gente que dizia assim na UTI, ué, o que esse senhor está fazendo aqui na UTI com esse sorriso todo? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza no Cristo que você crer? É isso, igreja. Achados e perdidos. Estávamos todos nós perdidos e fomos achados pelo Senhor. Estávamos caídos no pecado. E Ele estendeu as suas mãos de poder e disse, levanta minha filha, levanta meu filho. Hoje te limpo, te purifico, te dou novas vestes. Te dou uma aliança, tenho um compromisso contigo. Te dou uma nova sandália para você caminhar firme. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Que o Senhor está dizendo para a tua alma, para o teu coração. Aquilo que talvez que você perder, coisas materiais, não se preocupe, porque o Senhor cuida de todas as áreas da tua vida. Então é isso, igreja. Então é isso. Achados e perdidos. Essa é a geração que o Senhor escolheu para viver o que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar nisso? Que coisa de louco? É a geração que Deus escolheu, daí o último dia da igreja, para viver essas coisas. Talvez você não entendeu, o Senhor te escolheu para fazer parte dessa geração, para ver tudo isso que está acontecendo na terra, porque a palavra dele está se cumprindo. Você ainda não glorificou, eu estou dizendo que o Senhor me escolheu você para viver os últimos dias da igreja.
Você ainda não entendeu. Apóstolo Paulo já tinha esse sentimento de ser arrebatado aos céus, mas isso pertence para as igrejas do último dia. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A gente não pode aglomerar, mas se você está sentindo de vir aqui à frente para confirmar essa palavra, para você levar o que você havia perdido, pode vir à frente aqui. Nós vamos estar orando, encerrando esse momento da oração, desse culto. Saia do seu lugar se você está sentindo essa necessidade e venha aqui à frente em nome de Jesus. Está vindo uma vida ali para o Senhor Jesus. Pode vir, jovem. Qualquer um de vós, irmãos, porque a gente não é super-homem, a gente não é homem de ferro, você não é uma Mulher Maravilha. Mas se você tem uma necessidade, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmão, a gente tem que abrir mão de certas coisas que a gente já perdeu, confiando que o Senhor vai tornar-nos dar algo maior e maravilhoso. Às vezes, irmãos, fazemos as coisas mecanicamente, mas podemos nessa noite sair do automático e deixar fluir o poder do Espírito Santo na tua mente, no teu coração. Ah, Senhor, me torne da alegria novamente. Vamos orar, igreja. Se você está constrangido, fica constrangido não, sai do seu lugar. Vem à frente em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Você é a geração que Deus escolheu para viver os últimos dias. Você é a parte da igreja, da história da igreja. Glórias ao nome do Senhor. Meu Deus, na autoridade do teu santo nome, Senhor Jesus, tu que conhece os corações, sonda os pensamentos, tu que sabes das necessidades de cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que estão aqui à frente, Senhor, que talvez com sentimento de perda, ou com o coração ainda retraído por alguma situação profissional, sentimental, familiar, tu sabes, Senhor, mas é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus que torna da alegria da salvação, é o Deus que novamente move as águas para que haja cura no meio da tua igreja. Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, obrigado por esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento, nesse culto de adoração ao teu santo nome. Guarda os teus filhos, guarda os caminhados de cada um dos teus filhos e tuas filhas, Senhor. Aquele que entrou aqui sem esperança, que saia daqui se alegrando na esperança viva do nome santo do Senhor Jesus. Tudo isso, ó Pai, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Louve, louve, louve e aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos indo. Priscila está aceitando o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar pela Priscila e a gente termina com esse louvor. Pai, aqui está a Priscila, que adentrou a tua casa, Senhor, que cultuou o teu santo nome, Pai, com seus sentimentos de pensamentos. Tu conheces essa vida e o quanto ela necessita ser abraçada por ti. Pai, fala ao seu coração mais uma vez, a sua mente. Sustenta os teus pés na tua casa, na tua presença, lavando-a, purificando e escrevendo o seu nome no livro da vida. É o pedido que eu te faço, para a honra e a glória do nome santo de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Ouve, adore esse Senhor, esse Jesus, glórias a Deus. És bem-vindo no nosso coração. És bem-vindo, aleluia. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus.